Olá, tá no ar mais um episódio do De Cara com Envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Eu sou o jornalista Felipe Laude e hoje o tema é planejamento financeiro. Junto comigo tá aqui já a nossa psicóloga Samanta Citarte. Oi, Sá. Tudo jóia? Tudo jóia? Que pauta hoje, hein? Pauta boa, que a gente já, inclusive em outros programas, já antecipou. É porque falar sobre dinheiro é tabu também, né? Os dois tabus aí. A gente já fez aquele de sexo e dinheiro, tabu, assuntão. E o nosso médico geriatra, Newton Terra. Oi, Terra. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, querido? Obrigado mais uma vez pelo convite e por mais um tema super interessante para passar para a nossa audiência. Porque, por favor, ao seu lado, a gente hoje conta com a presença do nosso querido convidado, Everton Lopes, educador financeiro. Que bom que tu tá aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Felipe. Sempre contigo aí, né? Agradeço também a presença e a participação com vocês aqui. Muito obrigado. Porque assim, né? Planejamento no geral. A gente não costuma se planejar na vida, Terra. E a gente tem dificuldade de aceitar que a gente vai envelhecer e às vezes parece que quer fugir de planejar. Mas, inclusive, muda a vida da gente, imagina. Poder planejar até onde eu vou querer envelhecer. Perfeito. Durante a pandemia, Felipe, eu comecei a atender virtualmente, online. Durante a pandemia, os motivos já bem conhecidos do público. E eu mantive esse atendimento virtual. É o que eu faço até hoje, eu não voltei a atender presencialmente. Mas isso possibilitou que eu colocasse em prática o que eu chamo de geriatria narrativa. O que é isso? É ter mais tempo para conversar com o paciente e saber mais da vida dele, ouvir ele narrar, não só da vida, e a própria doença, como é que ele adoeceu, se é que adoeceu, se o motivo foi esse. E uma coisa também que me chamou a atenção, e está me chamando a atenção, é que pessoas mais jovens estão procurando também o geriatra para receber orientações, né? Hoje o público que é beneficiado pela geriatria não é só o idoso. Pois é, um jovem pode procurar um geriatra? Deve. Olha não só pode, como deve. Então o processo de envelhecimento, já se comentou aqui em programas anteriores, começa em torno da segunda década da vida. Então é um momento muito bom para já começar a pensar no futuro. Mas, claro que com a medicina narrativa, ou a geriatria narrativa, como eu estou chamando, eu tive mais oportunidade, porque realmente eu não sou um consultor financeiro, longe disso, e não é um tema que normalmente a gente aborda, mas em função disso, algumas coisas a gente começa a passar principalmente para os mais jovens, que não pensam nem na velhice e nem no dinheiro, né? E aí, se eu tenho oportunidade dentro das minhas limitações, Everton, eu passo também, por que não, né? Então, a pessoa fica muito preocupada. Primeiro, eu chamo a atenção, que ele nega que vai envelhecer. Começa por aí. Começa por aí. Tá, vou envelhecer, mas vou envelhecer bem, não vou parar de trabalhar nunca, não vou me aposentar. E um fato típico da aposentadoria é que depois da aposentadoria, todo mundo vai diminuir o dinheiro. Depois, se eu estiver errado, me corrige. Sim. A princípio, a gente perde o poder aquisitivo a partir do momento da aposentadoria. Isso é fato típico, né? Bom, outras coisas que eu chamo a atenção é a atividade laborativa, que aí eu chamo por dois motivos. Primeiro, porque a gente sugere que as pessoas envelheçam tendo uma atividade laborativa ou não. Mas se isso também melhorar a sua renda, ele também vai ter, vamos dizer assim, uma melhor condição de vida na sua velhice. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é assim, quando a expectativa de vida era em torno de 60 anos, e as pessoas se aposentavam com 55, elas tinham, teoricamente, mais 5 anos. Agora eu vou fazer isso, vou viajar. Não. Agora, no último censo, 900 mil nonagenários, 38 mil centenários, o sexto país em número de idosos. Ou seja, as pessoas vão durar muito. E ninguém juntou tanto dinheiro para passar o resto da vida viajando. Pois é, então, e assim, isso... o que eu sugiro, assim, no primeiro momento, depois o Everton vai... Enfim, Diga, conclua. O do planejamento. Pense, comece a economizar desde agora, de preferência tenha um consultor financeiro, se tiver condições, ok? E procure ter uma velhice mais simples. Porque às vezes as pessoas pautam suas vidas em bens materiais. É uma opção essa simplicidade.
diminua. Tenha uma vida mais Mas- simples no futuro. Né? Essa, a parte do Há status, controvérsias, dos bens há materiais. controvérsias. Vamos ver Vamos só. lá. Porque, Samantha, assim, ó, Não, a gente fica pensando, né? Quando começar isso, Não. né? O que eu vou falar da minha experiência. Eu trabalho com preparação para aposentadoria. E o que eu vejo é as pessoas já desesperadas. Se dão conta na aposentadoria do que o Terra estava falando, né? Vou ficar só com a aposentadoria do INSS? Qual que é o teto, né? O que eu vejo recorrente, as pessoas tendo que ou tirar plano de saúde, não abortar o plano de saúde, ou procurar um outro, tentar reduzir de alguma forma. Porque com uma previdência, com um INSS, não sei, o teto é 740, sim. Vai pagar o quê? 2,5 de plano de saúde? Vai viver como? Vai ter que baixar. Não tem nem planejamento, não tem nem como falar assim, vou ter uma... você estava falando agora de baixar o nível, tal, né? Querer viver com simplicidade, tem que viver obrigado com simplicidade, com esse valor. Uma das todos. coisas que eu falo, essas pessoas mais jovens que procuram, é que tenham dinheiro suficiente para terem um bom plano de saúde. E hoje, ainda que os planos de saúde sejam caros, eu sugiro, se não pode ser um plano total, que pelo menos tenha um plano hospitalar. Vamos ouvir o Everton, Pra porque não assim, ficar Everton, dependendo como tenho- começar, né? Ele Então, já assim, tava- é muita coisa aí, né? Tenho muitas considerações a fazer só nesses pequenos Por favor. papos aqui. Bom, é verdade, viu? Tem muitas coisas que vocês falaram aqui no meu ponto de vista. Eu trabalhei muito PPA, tá? Fiz muito plano de preparação para aposentadoria em algumas empresas que fui contratado para isso, porque as pessoas se preocupam com os funcionários que vão sair, vão se aposentar e fazer o quê? Né? Ele comentou o Newton, né? Newton Terra. O Newton comentou coisas importantes aqui, né? Que dizem também, né? Eu não sei que o brasileiro, que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu. É aquela brincadeira que fala, né? Não, Mas como tu disse na pesquisa, já tem, né? Pessoas com 100 anos. Eu, particularmente, estou me cuidando para viver pelo menos passar dos 90. E aí, entrando nesse detalhe, em passar dos 90, eu tenho 62, recentemente feitos. Então, eu penso assim, bom, vamos botar 60 para arredondar o cálculo. Quero viver até os 90, eu preciso de 30 anos de dinheiro para Nossa. viver. Ai, meu Deus. É uma vida. Meu filho tem 32. Então, assim, toda a vida do meu filho, eu preciso de dinheiro para viver até os meus 90 anos. Ou perto disso, ou um pouco mais que isso. Então, aí entra os detalhes. Começar cedo, sim. O problema é que somos imediatistas. A minha formação é economia comportamental, tá? Eu sou economista com formação comportamental. Ah, que bacana, porque eu vou falar da psicologia financeira também. Então podemos entrar nisso, né? Eu fiz com a professora Vera Rita, né? Que é a número 1 no Brasil em economia comportamental. Então, assim, o que tem a ver com isso, né? Nós somos imediatistas demais. Por sermos imediatistas, não pensamos no futuro. Então, a preocupação inicial sempre é a dos pais em cuidar dos filhos ou de nós mesmos para juntar dinheiro. E veja bem, não é só juntar dinheiro. Porque precisar de X dinheiros até os 90, até os 100 anos é uma coisa. Investir bem esse dinheiro é outra coisa. E eu lembro o Jorginho Guinle, que era milionário, tinha dinheiro suficiente, dizendo que eu vou viver até os meus 70, 80 anos, não lembro agora. 80, né? E o dinheiro acabou nos 60 e poucos. Aliás, é ótimo aquela E hoje série, ele é né? Sustentado por uma pessoa que era milionária. Uhum. Aí nós pensamos também diferente. Eu não penso em me aposentar, tá? Tu falou na parte do laboral, né? Na parte laboral. Muito. Pensa bem assim, ó. Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Só ficou milionário aos 60. Hoje ele tem 90. Dá tempo ainda. E então. continua trabalhando. E continua investindo. Claro, eu estou fazendo 8 ou 80 aqui também, né? É verdade, né? Fiz uma extrapolada legal aqui. Mas sim, é importante a gente cuidar do dinheiro. E aí, quando tu falaste, Samantha, sobre o INSS, e a gente sabe que isto não será suficiente, né? Significa INSS. E é boa. Isto não será Anotem, suficiente. anotem. E se isto não será suficiente, que padrão de vida, que escolha de vida, que estilo de vida eu quero para mim
após o meu, digamos, eu não gosto dessa palavra aposentadoria, mas digamos, ao me aposentar, porque não é parar de trabalhar. Né? Senão nos PPA a gente fala muito nos programas de preparação da aposentadoria. E a gente tem que ressignificar essa palavra também. O que tu vai fazer depois? Vai fazer alguma coisa ou vai botar o pijaminha, a pantufinha e ficar lendo seu jornal na sacada? Pode ser que alguns queiram isso e não tem nenhum problema nisso. Mas tem gente que não quer. Eu não pretendo parar nenhum segundo, a não ser que eu não tenha mais condições físicas. Limitações, boa. Limitações, aí como tu falaste, então aí é outro departamento, por isso me cuido. E por isso que eu sempre boto nas minhas postagens, a minha hashtag é saúde física, mental e financeira. Saúde financeira. Saúde física, mental e financeira, tudo junto, boto ali, a minha hashtag. Por quê? Porque eu preciso estar bem de cabeça, preciso estar bem no meu corpo, fisicamente, né? E preciso estar bem de grana. Bom, mas aqui ele tá no podcast certo. Eu vou aderir essa hashtag até aqui isso, pro por favor, De faça. Cara Pode. Porque entende? Precisa ter isso, esse equilíbrio entre, né? Não, com certeza. E a gente falando sobre dinheiro, e a gente fala da psicologia financeira, porque até a gente trabalha as emoções, sim. né? Ligadas a... Somos mais emocionais do que racionais, né? Obviamente. Ligadas a essa questão do dinheiro, a escolha que você faz, né? Então, é a emoção com a escolha que você faz. Sim. Então, se você... A gente está falando do momentâneo... Nós somos o resultado das nossas escolhas, né? Diga-se de passagem, seja qual for ela, né? Quais então, o que está... A gente trabalha essas questões, por exemplo, o que está por trás desse ato da pessoa, né, das compulsões, por exemplo, não, eu vou gastar nisso agora, mas não consegue pensar, não consegue fazer esse planejamento justamente por esse imediatismo que você trabalha, né? Que você trabalha, que a gente fala, né? E sabe que nas minhas mentorias, consultorias, eu tenho uma metodologia que eu utilizo, que chama-se o método MORE. Eu sempre digo, MORE em inglês é mais, né? Mais dinheiro, mais tempo sobrando, mais saúde, mais qualidade de vida, né? E aí, o que é o MORE? Só para vocês entenderem um pouco mais. Eu trabalho o M de mentalidade financeira. A gente precisa trabalhar isso. O O de organização, objetivos e metas, de curto, médio e longo prazo. O R de reorganização, porque depois da pandemia, como tu falasse há pouco, todos tivemos que nos reorganizar financeiramente. Todos, independente de com ou sem dinheiro. E por último, o equilíbrio duradouro e sustentável. Então, MORE, né? Mentalidade, objetivos, reorganização e equilíbrio. Eu quero comentar... É preciso fazer isso tudo, senão não funciona. Comentou agora sobre saber aplicar o dinheiro. Uma coisa é ter dinheiro, a outra é saber aplicar. O quão importante isso... Ao invés de gastar. A pessoa... eu acho que tem que ter... Eu repito, eu acho que na velhice não tem necessidade. Eu não preciso morar mais nessa casa enorme que eu criei meus 4 filhos, que já casaram. Por que eu vou morar aqui? Que a gente é pegado, né, Terra? A palavra é essa, exatamente. Será que eu tenho que comprar isso mesmo? As coisas que eram prazerosas na vida, eu tenho que eliminar todas? Não, mas pelo menos reduzir. Eu acho que aí a gente vai se planejando para ter uma beleza. E como tu disseste, eu quero ir até no mínimo anos 90. Eu já quero ir até os 106. Esse é meu plano. Enfim, eu vou precisar mais de dinheiro e vou precisar de um consultor para aplicar. Eu também tenho uma experiência em PPA. Eu também fui convidado uma vez e fazia parte. E, Everton, eu não sei por que continuava a me convidar, porque a primeira coisa que eu dizia no PPA é que não deveriam parar de trabalhar. Eu digo, como é que me convida? Preparação para aposentadoria, convida um profissional que diz que... Porque a média de aposentadoria nesse local era de 52 anos. 52 anos era a média de aposentadoria. E eu achava um absurdo a pessoa ir para o aposento, não é? Então eu digo, olha, parar de trabalhar ou ter uma profissão, nada contra. Agora, se aposentar da vida, isso já é que nem... depende do onde conceito de aposentadoria. E outra, mas eu não gosto. Quando a gente trabalha em geriatria, muitas vezes a pessoa tem que fazer o que não gosta para o bem dela. Sim, eu estou com pneumonia, mas eu não gosto de antibiótico. Tem que tomar. Eu estou com tuberculose, tem que tomar streptomicina. Mas eu não gosto. Tem que tomar. Milton, nas finanças não é diferente. Não. Então, tem muitas coisas que a gente sugere, mesmo que a pessoa não goste, não é? E, de repente, vai ter que fazer para ter uma vida... Eu sempre digo, eu resumiria assim, não sendo da área, né? Conversando agora, que eu tenho mais tempo de conversar com os pacientes, e se eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, eu vou dizendo de experiências que eu tenho, e até com pacientes. E como tu usaste agora, imagina, a pessoa conversou com 60 anos. Enfim...
Então eu digo, não parem de trabalhar. Mas A atividade laborativa tem a parte ainda do ponto de vista da ocupação, de sentir, enfim, as vantagens que tem de se manter trabalhando, mas tem também um retorno financeiro. Tem que ter, né? Pode ser um trabalho voluntário, mas eu sempre digo, pode ser trabalho voluntário? Pode, mas eu prefiro remunerado. E aí eu vou entrar 10 podcasts falando de exemplos que eu tenho de pessoas que refizeram e repensaram as suas vidas e não se aposentaram. Até nesse serviço que eu trabalhava da preparação para a aposentadoria. Muita gente acabava e dizia assim, mas eu nunca pensei nisso, que eu ia até os 90. Eu quero saber se dá tempo. Isso. Qual é o tempo? Então, porque Vamos a pensar nos angústia... públicos também. Para quem hoje tá nos 30, 40, 50 anos. Assim. Ó, deixa eu dizer uma coisa assim, ó, fazer um pouquinho de marketing também, né, Por Felipe? favor. Tá, eu tenho 5 livros publicados, tá? Um deles fala o seguinte... Cadê? Você não trouxe para... eu não. poderia ter trazido, mas numa outra oportunidade, quem sabe, né? Vamos colocar os links aqui embaixo. Isso, eu coloco isso. Vivendo a sua realidade financeira. Então, assim, ó, independente da idade, precisamos viver dentro da nossa realidade financeira. E aí, agora, resumindo, o que é viver dentro da realidade financeira? Tem um jargão que a gente fala nas finanças, há mais de 30 anos que eu falo sobre educação financeira. Então, assim, imaginem, existem 2 regras fundamentais das finanças pessoais. E já disse isso em outras vezes contigo, Felipe, lembra, né? Então, a primeira regra é, nunca gaste mais do que você ganha. Perfeito. E sabe qual é a segunda regra? Jamais esqueça a regra número 1. Então, imagina, se a gente não gastar mais... Dinheiro é feito para gastar, tá? Sem problema. Sim. Com qualidade, de preferência, né? Então, se a gente não gastar mais do que a gente ganha, vai sobrar dinheiro. Se sobra dinheiro, eu não gosto de falar sobre reserva de emergência. Eu gosto de falar sobre o que a gente está chamando a emergência. Eu gosto de falar de reserva de segurança. Boa. Seja ela para emergências ou imprevistos, digamos assim, mais leve, né? Ou para oportunidades. Então, se eu vivo, sei lá, se eu ganho, não sabemos o público aqui, mas se eu vivo com 10 mil por mês ou 5 mil por mês, eu preciso gastar menos do que isso. Preciso ter um estilo de vida, uma qualidade de vida dentro disso. Eu quero maior que isso? Bom, então eu tenho que arranjar outras fontes de renda. Aliás, não precisamos, vou falar aqui, não podemos ter apenas uma fonte de renda. Temos que ter mais de uma. E aí pode ser que entre, e deveria, no meu ponto de vista, a renda passiva. Que eu vou explicar, talvez para muitos podem não saber o que é. Se eu deixo de gastar tudo o que ganho, ou seja, se eu gasto menos do que ganho, eu sobro dinheiro. Se eu sobro dinheiro, eu invisto. E preciso investir bem. Uma coisa é poupar, outra coisa é investir. Poupar é guardar dinheiro, é juntar dinheiro. E às vezes tem... hoje nós temos na faixa de... hoje, por exemplo, assim, é considerado pequeno investidor no Brasil até 100 mil reais investido. Se vocês imaginarem, 60%, 70% deles colocam dinheiro na poupança. Estão perdendo muito dinheiro. Na poupança não, lugar é o famoso legal. Juros compostos, Então, né, Everton? O juros compostos é que faz a Samantha sabe disso, que assim, o que acontece? Claro que nós estamos falando aqui, né, de cara com envelhecimento, as pessoas com mais idade... Que poupança... querem botar embaixo do colchão também o dinheiro. Às vezes até embaixo do colchão fica, né? Então, mas assim, é o perfil do investidor também. Isso, mas pelo fato disso, né? Pelo fato, assim, das pessoas virem lá. Hoje, por exemplo, assim, eu tinha meu avô, né? Que um dos meus livros, Seu Bolso no Divã, eu falo sobre entre o Sovina e o Perdulário. O Sovina era o meu avô, aquele pão duro, né? Que ele chama, e o meu pai era o gastador. Então, assim, eu queria ser o equilíbrio entre esses dois. Me lembrou do Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre deu um ensinamento. Ele é o livro, a Bíblia das finanças. Quando o paciente é casado, eu sempre digo, sempre tem um que consegue administrar melhor. Ou ele ou ela. As finanças de casais terríveis, os perfis, né? São terríveis. E é bom que eles saibam que eles vão crescer juntos e aquilo vai ser bom para eles. Uma outra coisa, um termo que tu usaste da realidade financeira, eu uso na medicina, que a cabeça tem que pensar onde os pés estão fincados. Por que eu vou usar o teu exemplo também da realidade? Nós moramos num país que, depois tu me corrige se eu estiver errado, que 85% das pessoas idosas ganham até 2 salários mínimos e meio. E a gente está falando de aplicação, investimento, de poupança e tal. Tem que ver. Agora, durante a pandemia, foi uma surpresa para mim que 68 milhões de brasileiros dependiam de R$600, que foi o plano emergencial.
Eu fiquei 68 milhões nas filas para pegar R$600. Bom, então quando a gente está falando num programa como esse, de todas as classes sociais, eu dizia, além de... Eu não sei porque eu achei esse número mágico, que pelo menos pudesse guardar 5% do que ganha. Foi bom falar nisso. Eu botei um valor assim... Porque independente... Não dá nem para ser 5%. Eu não vou te corrigir, eu vou complementar. A gente nunca corrige ninguém, né? A gente complementa, a gente ajuda. Então, assim, duas coisas importantes, ó. Diga. Duas coisas importantes. Um jargão também que se fala, tá? Não é quanto se ganha, é como se gasta. Então, administrar as finanças pessoais não depende de quanto a gente ganha, e sim como a gente gasta. Então, eu estou dizendo isso com propriedade, porque eu tenho clientes que ganham 50, 60, 70 mil reais por mês, sim, endividados até aqui. Uhum. Outros ganhando 5, 10 mil reais, 3 mil reais, vivendo super bem a vida. Olha. Entende? Isso que eu tô dizendo, mas aí é a escolha que se faz da vida, né? Uhum. A escolha que se faz da sua vida financeira. Bom, às vezes as pessoas querem parecer ricas. É porque é ilusório também, né? Você hoje ganha sei lá, 5 mil reais. Você quer ganhar 10. Eu vou continuar vivendo com... Não Mas tem são como, as né? referências que se tem também, Everton, porque se você pega, né, eu com as histórias que eu vou escutando, né, no decorrer da minha prática profissional, se a pessoa, né, o pai faleceu lá com 40 e poucos anos, Sim. a pessoa vai ter até um entendimento, eu não vou gastar, vou guardar para quê? Esse é o Né? Então tem várias histórias que a gente acaba, né? Do Jorginho Guilherme, agora que ele comentou. E quanto ao percentual que ele falou, não está errado os 5%. Sim, tá? isso aí foi... Não tem problema. Uhum. Que bom que puder. Eu conheço pessoas que fazem 30%. Como a gente sabe que a maioria das pessoas não faz nada. Né? Nós temos pessoas que não guardam nada, que não vive a sua realidade financeira. O que eu recomendo sempre nos meus atendimentos, por exemplo, é que assim, aquele percentual da sua renda que seja confortável. Que a pessoa se sinta confortável. 5%, 10%, 1%. O importante eu chamo da tia constância. É ser constante. Bom, se eu só posso guardar R$50 por mês, dependendo do público que está nos ouvindo agora, se eu só posso 50, que seja 50 sempre. Ou seja, que mantenha esses 50, né? Eu posso 100, posso 200, posso 1.000, posso 2.000. Quanto mais, melhor. Mas tu precisa viver, né? E quando eu digo assim, viver com qualidade hoje. E onde colocar esse dinheiro? Então, aí depende do perfil, que nem a Samantha falou. Do perfil do investidor. O perfil do investidor que eles chamam de suitability, né, no mercado financeiro. É uma coisa assim, de que quando tu vai fazer uma aplicação financeira, eles fazem aquele teste, é um teste que comportamentalmente, há muito tempo atrás se utilizava, hoje não mais. Porque hoje a gente trabalha com emoções, com escolhas, então não é simplesmente... na verdade, a gente trabalha, no nosso tema aqui, o importante é liquidez. Liquidez imediata. Então, quanto mais velho, idoso, seja qual o termo, né, que nós podemos utilizar aqui, quanto mais a gente vai aumentando a nossa faixa... Nada a longo prazo. Quanto mais a gente vai aumentando, maior a liquidez e imediatismo nós temos que ter do recurso, porque nós podemos... Por isso, mas é por isso que eu estou te falando que o que eu vejo, assim, as pessoas hoje... Ainda bem que temos mais informação, mais acesso, internet, né? Todas essas questões, a gente aqui também fazendo, né? O nosso papel. Mas muita gente, eu vejo que não tem o planejamento e a gente... E colegas, amigos, né? A gente começa a... De repente, cai a ficha. É isso que acontece. E na preparação para a aposentadoria, exatamente. Daí a gente vê, né... 50 a mais, e agora? Dá tempo? E tem gente que se desespera, que chega aí com 60 e poucos anos, e agora? Eu vou viver com isso, não vai dar tempo? A gente está falando de risco até de vida. O que pode acontecer aí, Samantha, nesse sentido? Assim, se ainda dá tempo, se ainda pode, sempre pode. Sempre pode. O que pode acontecer, e isso realmente às vezes acontece, né? É de que assim, é preciso readequar, reorganizar. Então, assim, que vida tu tá vivendo hoje? Tu vive dentro da tua realidade financeira? Se tu não vive, vamos readequar, vamos descobrir novas fontes de renda
ou para manter aquele padrão, ou nós vamos ter que diminuir o padrão. E eu nunca digo eliminar, eu digo reduzir. Então, digamos assim, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Só para assim, se a pessoa gosta de comer pizza todo fim de semana, numa família, vai gastar, sei lá, 150, 200 reais por semana, por isso é 800 reais por mês. Fiz né? Dependendo do tamanho e quanto come, né? Mas só para exemplificar. Não, mas vamos, então, assim, vamos na pizza. Que é bom, assim, vamos. eu gosto de pizza. Não abro mão da minha pizza. Ok. Não tá cabendo no meu orçamento. Será que tem que ser toda semana? Quem sabe de 15 em 15 dias? Então, a redução, ela é melhor que a eliminação. A eliminação causa dor, causa problemas mais emocionais. Então, não tira, diminui. Dentro da minha ignorância financeira, eu digo a mesma coisa, né? Não precisa eliminar aquela coisa prazerosa da pizza, mas reduz. Deixa eu te fazer uma pergunta, se tivesse que... Assim, uma pessoa na terceira década, quarta década da vida, tu já falasse, claro, as orientações que tu desse, assim, gerais, evidente, gasta mais... É que cada caso é um caso, né? Então, mas assim, se tu tivesse que orientar a comunidade como um todo, né? Dentro da realidade financeira do país que tu conhece muito bem. O que tu diria, assim, para uma pessoa na faixa dos 30, 40 anos, para chegar na velhice melhor? Que conselho? Falasse assim, depende do perfil de investimento. Bom, que a pessoa não corra risco. O tipo de investimento, não sei como é que tu chama, aplicação, em que a pessoa não corra risco e que comece aos 30 e 40 e lá pela 7ª década da vida, 8ª década da vida, ele possa colher os frutos e ter uma velhice com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Definitivamente poupança não, né? Mas é que assim, a pergunta é essa. Quando tu foi descrevendo essa persona, digamos assim, tu nichou um pouquinho. Quando eu digo nichar ali, tu simplesmente definiu quem é aquele público, né? Sim. E se definiu aquele público, bom, tem aquela recomendação, mas não necessariamente isso acontece. Porque hoje eu tenho clientes, por exemplo, pessoas que eu atendo que estão com 70 anos e são arrojados nos investimentos. Outros têm 20, 25 anos, 30 anos e são conservadoríssimos. Então depende muito do perfil comportamental, né? Para não correr risco. Eu digo assim, digamos que se a gente tivesse que fazer um perfil, aliás, um percentual de distribuição de investimentos, pensando numa velhice, porque assim, a gente não pode pensar só em dividendos, por exemplo, a gente tem que pensar em crescimento desse recurso, desse dinheiro. Porque não adianta também os juros compostos, ele faz esse trabalho para nós, mas eu preciso ter a constância de depositar mensalmente. E aí pensa assim, tipo 80% na renda fixa e 20% na renda variável. Isso seria uma sugestão tua? Dentro daquilo que tu me apresentou. Exatamente. Tá? Eu sugeriria isso. Por quê? Porque assim, a gente sempre tem um pouquinho de risco. E aí esse risco, eu vou falar uma coisa importante. No meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que chama-se assim, invista aquilo que você está disposto a perder. Que foi quando eu falei sobre criptomoedas, que é renda variável de alto risco. Tem gente ficando milionário, gente ficando papéis. Tu entendeu? Então, depende. Poxa, tu está disposto. Esse público que tu me apresentaste aqui agora, né, nessa tua... Sim, eu queria fazer um público genérico, mas não consegui. Talvez... eu queria generalizar. Não consegui. É difícil fazer isso, mas não talvez consegui. 90% até, sabe? Até 90%. Agora, não adianta esperar 90% na renda fixa e 10% na renda variável, por exemplo, 80-20, essa é uma estratégia que a gente define. A primeira coisa nos investimentos são estratégia. Tu precisa definir qual é a tua estratégia. Por isso, um consultor. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, tu falou de pessoas com 70 anos, super investidores, né? Pois depois que eu me aposento, daí eu tenho... Felipe, que tempo que eu vou ter para conseguir... Aí, isso resolver a situação naquele momento, né? Tô aposentado e agora eu preciso de mais dinheiro, eu não consigo mais trabalhar. Mas aí que tu tem que começar já a pensar antes. O planejamento é o nosso tema, né? Então mas não dá tempo de chegar e mudar, então. Isso, porque assim... Não, é que assim... tem para não ser... de renda, tem uma série... Na verdade, a decisão, a escolha ao aposentar-se, ela será mais ou menos drástica dependendo do estilo de vida que tu viveu. Entendi. Então, hoje, por exemplo, né, pelas segundas pesquisas, acho que o IBGE divulgou essa última vez aí que eu me lembro, não me lembro a data, mas eu sei que foi no final do ano passado, metade do ano, não lembro. 1%
dos aposentados vivem com a sua renda bem. 1%. A maioria com 2 salários mínimos. Uhum. E digo que entre essa maioria vivem bem. Mas veja bem, ó, é a escolha do estilo de vida. Uhum. Bom, se eu quero escolher um estilo de vida que eu preciso trocar de carro todo ano, não é que não possa. Ou claro aquele que- sonhar, vou me aposentar e vou viajar Não, mas, todo mas, mês. mas tu entende assim, ó, não, mas aí, ó, o planejamento significa também fazer, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Bom, se eu pensar lá atrás, quando eu me aposentar eu quero fazer tal coisa. Ok, mas o que eu estou fazendo para que isso se realize? Uhum. Boa. Mas e a gente tem que Né? naturalizar Eu acho esse que a hora que a papo, gente- eu né? acho que Também durante de. Não ter medo Eu acho que disso. durante Claro que o não. envelhecimento, eu acho, eu assim, eu digo isso de maneira geral, né? Quanto mais humilde for esses sonhos materiais e esse status que tu comentaste que as pessoas buscam, eu acho que a pessoa conseguir eliminar isso, ter uma vida mais simples, eu acho que ela vai conseguir viver melhor. Como as É que pessoas, isso- desculpa é eu até que te um interromper, mas perfil- assim, ó, como as Não, pessoas pode- não, como é as pra pessoas não, interromper. como as pessoas Aqui não pode, têm, aqui pode. como as pessoas não têm o hábito de planejar, Sim. então fica difícil isso, né? Então a gente está aí, às vezes a gente pensa assim, não, educação financeira não é só fazer planilha, Sim, mas eu digo assim, por exemplo, já né? que eu não planejei, já que eu gostaria de comer pizza toda semana e não planejei, agora eu vou comer de mês em mês, mas vou comer. Ou vou Vou ter- traçar já que eu tinha estratégias vontade financeiras de para que eu trocar- possa voltar a comer semanalmente. Ou eu tinha Aham. vontade de trocar de carro de 3 em 3 anos por causa do ano, eu vou ficar com o meu carro. Já que eu moro nessa casa, eu vou trocar por uma casa menor, um apartamento menor. Eu acho que são medidas que eu costumo comentar assim com os pacientes, que podem ser úteis assim para que eles Claro. saibam. Tu quer ver uma coisa assim, ó, por exemplo, assim, quando eu tenho... E depois, é claro, o investidor financeiro aí. Quando eu estou no fundamental, né? atendimento, Mas daí a gente entra com as causas psicológicas, né, Terra? Porque o que é o significado de, por exemplo, uma pessoa que sempre morou numa casa de 5 quartos e ir para casa de um quarto. Tem que ter todo esse cuidado. Não que não tenha, eu tô falando que aí sim, às o vezes planejamento. uma casa de 2 pisos, né? vai ter que, lá na frente, vai ter que, o joelhinho vai ter que estar cuidado para poder subir Exatamente. Ou Exatamente. planeja para ter um elevador. Também, mas daí Ou vai planeja depender pra do, botar o elevador do na planejador casa. financeiro. Vocês querem ver uma coisa importante? Ó, por exemplo, assim, quando a pessoa chega no momento que eu estou num atendimento, por exemplo, e nós chegamos na parte de objetivos e metas, que a pessoa, esse planejamento, né? Aí eu digo assim, qual é o teu maior sonho? Qual é o teu melhor sonho? Vou dar um exemplo. Quero ir para Londres. Legal. Quando? O ano que vem, se Deus quiser. A primeira coisa que eu faço assim, eu abro uma empresa qualquer de turismo que tenha assim, quantos dias tu quer ficar lá? Pelo menos uns 10 dias. Tá tudo certo. Aí abrimos, é botar a pessoa dentro da realidade dela, né? Não é tirar o seu sonho, tá? Jamais. Eu sei que é meio, às vezes, pode ser meio um freio, mas não. Então eu boto assim, ok, vamos lá, vamos trabalhar esse teu sonho? Aí eu boto Londres, 10 dias. Valor. Quanto é? Vamos botar aqui, tá? Nossa. Sei lá. Vai quem? Você, sua companheira, seus filhos, quem vai? Eu sou sozinho, ok. Então quanto sai? 20 mil, chutando. 20 mil, 30 mil, depende também para onde ela vai ficar, né? Onde vai ficar, que escolha que é? Eu quero num hotel, quero num hostel, entendeu? Tá, 30 mil, vamos botar ali. Quanto tu tem de dinheiro? Não, eu tenho aí acho que uns 10 mil reais. Então vamos ver como é que a gente consegue esses 20. Como é que eu vou viver gastando menos do que eu ganho, para que eu tenha 20 mil com a ajuda dos juros compostos, para que o ano que vem eu vá. Isso Mas- é mas planejamento. Eu tô olha criando, que bacana, eu tô traçando, porque você pega o eu tô traçando- sonho, Tem um macro. não- E eu assim, tô traçando né? o plano dela para ela Aham. fazer. Bom, e aí digamos assim, ó, muitas vezes acontece, só para concluir, muitas vezes acontece de que não dá o ano que vem. Isso. Aí eu digo assim, ó, ok? Então quem sabe No próximo. no próximo. Então vamos traçar. Daí vai ficar mais confortável guardar 500 por mês? Ou talvez Eu nunca. tô precisando Eu desse nem- planejamento, Não, é tu entende? verdade. Então, assim, Talvez a gente precisa nunca, traçar né? Eu faço isso. um plano para uma viagem internacional.
E aí tem intercorrências na minha vida, me planejo e pode ser Também que eu tem nunca isso. realize o meu Imprevistos sonho. acontecem. Uhum. E aí entramos num essa é a minha detalhe. Deixa eu fazer um realidade, outro não posso parênteses. Eu abro muitos parênteses, depois eu vou fechando. E aí é importante porque existem os imprevistos. Claro, evidências. Então, assim, ó, aí intercorrências. as pessoas falam em reserva de segurança. Outros, Uhum. alguns de emergência, como eu já disse, eu não Uhum. gosto dessa palavra, apesar de falar às vezes, né? Como agora. Segredos da Mente Milionária, dá pra ver. Isso, eu fiz o mudar. Millionaire Mind Intense 2 vezes em Londres Ah. e aqui no Brasil. Então, assim, ó, é importante ter esse tipo de trabalho. Por quê? Se as pessoas têm... Por exemplo, assim, ó, a tua reserva de emergência, vamos falar esse termo, segurança, é diferente da minha, da tua e da tua. Sim. Uhum. Depende se tu é funcionário público, tu é servidor estadual, tu é servidor municipal, tu é particular, tu é, né, profissional liberal. Quanto é a tua empregabilidade? O custo dessa tua empregabilidade que eu chamo? Qual é o teu custo de vida hoje? 10 mil? Bom, se tu é psicóloga, profissional liberal, com um custo de vida de 10 mil, estou arredondando, tá? Uhum. Espero que seja bem mais, inclusive. É que a gente tem que estar bem, né? Então, tá, digamos, mas para público é 10 mil reais. Psicóloga, profissional liberal. Olha, eu preciso, no mínimo, 100, 120 mil reais de reserva. Uhum. Porque se você não tem, falando você porque eu estou tendo como exemplo, né? E no nosso exemplo fictício. Eu assim, ó, Caim. Só Se espero que meu você pai não esteja Se você não assistindo. tem, se você não tem uma renda complementar, e existem inclusive seguros que fazem isso, rendas complementares, complementação de renda num período de que se machucou, né? Uhum. Se tu não tem essa renda, de onde tu vai tirar dinheiro para pagar tuas contas? Uhum. E aí entra as pessoas que se endividam, e aí tá a maioria dos brasileiros, se endividam, cartão de crédito, só para vocês, só para fechar esse parênteses, né, para dar continuidade. Eu ia falar, viagem tem cartão, paga no cartão. Depois mas eu é vejo. bem assim. Tá, mas assim, ó, então, ó, hoje, só um exemplo, 10% ao mês, que muitos cartões de crédito estão até cobrando mais, Uhum. 10% ao mês, em 7 meses, dobra a sua dívida. Uhum. Mas, Everton, eu fico pensando nessa realidade mesmo, né? Desse idoso que chegou na aposentadoria. Volta a incomodar sobre isso, porque Não, é o nosso tema, né? se gasta muito com plano de saúde. O dinheiro da aposentadoria vai Plano, praticamente medicação. no plano de saúde completamente. É que aí, olha só, veja bem, a gente precisa contratar um plano de saúde. Claro que quanto mais velho a gente vai ficando, mais caro vai Mais ficando. caro É fica. óbvio, isso o plano de saúde é um negócio. Ele sabe o retorno que ele terá com a idade que a gente Com tem. certeza. Obviamente. Então, assim, ó, eu preciso também não só pensar, quando eu ficar mais velho eu vou gastar mais remédio, eu vou precisar de um plano de saúde melhor. Quem sabe a gente pensa também em viver melhor, se cuidar melhor a saúde. Sim, ali ó, temos até o livro do, Então, do estratégias para retardar o envelhecimento. envelhecimento. Então, por que isso não pode ser? De novo, né? Por exemplo, eu hoje, Everton, me sinto muito bem fisicamente, mas eu tenho hereditário, o colesterol, E o Everton um pouquinho vai ter alto, 90 anos um dia. eu tenho triglicerídeos um pouquinho, que a gente tem que cuidar. Então, assim, são coisas que a gente tem que... Então, assim, ó, tô Tá, mas- 100%? Não. Mas assim, Everton... Assim, Mas eu vou focar nesse cuidado para que eu possa Mas- seguir o meu mas rumo, né? O plano de saúde, na minha opinião, é fundamental. A pessoa não pode abrir mão. Não, Não. Claro, nenhum mas momento. escolheram o plano daqui a pouco, Tem né? o SUS que está aí, a gente está Sim, falando, a sim. tua pergunta foi essa. Os planos, não é? Que são Sim. privados e os valores, como é que eu faço? Às Exato. vezes são proibitivos. Eu já me antecipei e disse, tem que se planejar para ter um bom plano. Se Claro, tiver, claro. ótimo. Se não puder ter um completo, que pelo menos tenha um hospitalar, para não ficar dependendo numa internação, não é? Até numa consulta. Newton, numa... Newton, olha só, eu sou favorável a todos os tipos de seguros. O plano de saúde não deixa de ser um seguro. Claro. Uhum. Então, assim, eu tenho seguro de conteúdo na minha casa, do carro, de vida, plano de saúde. As pessoas podem estar dizendo assim, mas tu pode. Mas não é isso, a gente vai construindo isso, né? Uhum. E aí, essa construção, ela serve para o plano de saúde. Porque, bom, eu quero envelhecer, quero ir aos 90. Eu não vou estar 100% fisicamente, por mais que eu me cuide. Vou precisar. Vou precisar de dinheiro, vou precisar aliás, precisar de dinheiro, inclusive, para pagar esse plano, Sim. que não vai ser barato. E se não vai ser barato e eu vou precisar dele, eu preciso fazer alguma coisa agora para tê-lo.
Olha só, então, gente, assim, ó, deu pra entender que não é fácil, né? Mas eu acho que aqui a gente Dá tempo, né? Dá tempo de- dá tempo, claro. dá tempo. de mostrar que tem como ajeitar a coisa aí e não precisa guardar dinheiro Dá debaixo do tempo, colchão, outras na lata de rendas. arroz. Nem deve, né, Felipe? Nem deve. A gente até estendeu um pouco mais o tempo, porque o assunto estava muito bom, a gente tem muito a tratar. A gente quer te convidar de novo para vir de novo Vamos aqui. fazer a parte 2. Parte 2. Sim. Everton, obrigado, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Pra seguir o Everton, é só acompanhar nas redes sociais, @EvertonLopes, investidor. Também tem o site, evertonlopes.com.br. A gente vai disponibilizar aqui os links também, canal do YouTube, os livros. Sim, por A gente favor. tem que mudar a nossa vida, né? Vamos Sim. começar. A gente começa com ação. Sem ação não se faz nada, né? Eu já tenho a minha consultoria. Já fez aqui um pouquinho, né? Sim. Obrigado, Terra. Já Eu tô com o agradeço a cabelo mais oportunidade, branco Felipe. ainda. Muito obrigado, Eu tá? que Everton? agradeço, eu Felipe, e agradeço. até a próxima. Obrigado. próxima. Terra, É. obrigado. E no próximo episódio a gente fala mais do teu livro, tá? Tá bom. Obrigado, Sá. Beijo. Eu quero os livros do Everton. Everton também. Nos siga nas redes sociais também no @decarapod. Porque Sá aqui. Ficar de cara pode. Tchau.